Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora aí, não importa nem o dia nem a hora. Muito obrigado porque você me permite entrar na sua casa através das suas redes sociais. E que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: escolha fugir da ansiedade. A ansiedade é um dos principais males aí do século 21. E durante esses minutos vamos falar um pouco sobre ela. Vá abrindo sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, verso 7, e depois nós vamos ler Salmos 94, verso 19. Embora a ansiedade seja uma coisa presente, você já vai ver que desde lá de trás, Deus já tinha essa preocupação em orientar a todos nós com relação a esse assunto. Antes de nós conversarmos sobre a ansiedade, eu quero falar para vocês sobre fake news. Continue combatendo as fake news, elas são instrumentos do diabo, como eu tenho dito aí. Elas causam desunião, elas fazem estragos terríveis na sociedade. E hoje, o Brasil dividido, polarizado como está, desunido, um grupo daqui odiando o grupo daqui odiando o grupo daqui, coisa que nunca aconteceu nesse país. Eu me refiro à política mesmo. Sempre teve polarização entre um grupo e outro, mas nunca teve ódio. E as fake news, elas causaram isso aí também. E hoje nós vamos dar alguns exemplos de fake news referente a meios de comunicação. Vamos lá. A extrema-direita do Brasil, a direita e a extrema-direita, principalmente a extrema-direita, são as principais produtoras e distribuidoras e disseminadoras de fake news. Não sou eu que estou inventando isso aí, só você consultar. Tem muitos inquéritos na Polícia Federal e no Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. E todos os envolvidos são ligados a essa corrente ideológica aí, principalmente a extrema-direita. E todos sabem que o principal líder da extrema-direita é o inelegível. Pois bem, há muito tempo há uma campanha, #GloboLixo. Porque nós somos conservadores e nós não podemos ver a Globo porque ela tem um conteúdo que é contra a família, vai contra a moral e os bons costumes. Isso é uma meia-verdade. Por que é uma meia-verdade? A Globo realmente tem uma parte significativa da sua programação que realmente bate de frente com os valores cristãos que nós defendemos aqui no canal, inclusive. Bate de frente. Quando eu falo que é uma meia-verdade, é que não é só a Globo. A Record, o SBT, a Band, todos os canais têm programas que verdadeiramente não servem para assistirmos como cristãos. Não servem. Só que eu já mostrei para vocês esse aparelho aqui, ó. Ele se chama controle remoto. Você tem um na sua mão, na sua casa. Basta você usar e selecionar o que você vai ver ou o que você não vai ver. Ele serve para isso. Ele serve para você ligar ou desligar a televisão, serve para você aumentar ou diminuir o volume, serve para você mudar de canal, tá? Aqui, ó, esse aparelhinho aqui chamado controle remoto serve para isso. E em breve eu vou lançar um livro chamado Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. E ali eu vou falar muita coisa sobre essas coisas aí da mídia, coisa e tal, que a gente vê, coisa e tal, o que a gente bota dentro de casa, enfim. Quando o livro tiver já naquela etapa já para realmente para publicação, eu vou dar mais detalhes aqui sobre ele, tá? Mas já vai pegando o gostinho aí, tá? Vai ser meu próximo livro com a permissão de Deus. Então vamos lá. Aí esses grupos divulgaram aí uma fake news dizendo que a Globo estava falindo, porque eles pegaram as notícias que dizem que a Globo sofreu prejuízos financeiros ao longo dos anos e mandou embora muita gente. Ok, isso aí está na mídia. Quando eu falo que é uma meia-verdade, e que meias-verdades também se enquadram no quesito fake news, que também não é só a Globo. A Record está passando por um processo agora aí. Registrou no passado 500 milhões de prejuízo
acabou de mandar embora essa semana a Milena Ciribelli, uma jornalista muito famosa da área do esporte. Ela começou como locutora nos anos 80, quando ela tinha lá seus 18 anos, numa rádio FM do Rio. E aí ela foi para a Globo, ficou lá muitos anos e depois foi para a Record, quando a Record criou o seu departamento de esportes. A Record agora acabou com o seu departamento de esportes e ela foi a última funcionária do setor a permanecer, foi mandada embora. Só que a Record pegou o Campeonato Paulista de 2024 para transmitir, vai ter que montar, pelo menos para o Campeonato Paulista, um pequeno grupo de esporte para poder comentar. O que acontece? A Milena Ciribelli foi mandada embora porque o salário dela era muito alto. Então, certamente, eles vão contratar outra pessoa para ganhar, tipo, 10 vezes menos. Óbvio. Como em qualquer empresa. Basicamente, foi o que a Globo fez. Ela não podia reduzir o salário dos atores. Os atores da Globo, a grande maioria era de funcionários da Globo. Eles eram funcionários há muitos anos. O que eles fizeram? Rescindiram contratos. Os atores saíram com seu fundo de garantia, com a sua rescisão, tudo bonitinho. E eles estão sendo contratados por obra. Coisa normal. Coisa normal. Muitas empresas fazem isso aí. Os bancos particulares mandam embora, tá? E contratam novos funcionários ganhando muito menos, com menos direitos. Os bancos fazem isso. Os bancos públicos também. Os bancos públicos também fazem isso. Os funcionários antigos da Caixa Econômica tinham muito mais direitos do que os funcionários mais novos. Determinadas coisas que os antigos tinham, os novos não têm. Então faz parte do jogo. Isso se chama capitalismo. Isso se chama relação de trabalho. E quando eu digo para você que é fake news essa história que a Globo está falindo, e o que é mais grave é que um monte de cristão, ou que se diz cristão, que é membro de igreja, coisa e tal, que é conservador, comemorando. Pergunto eu a você, eu nunca vi na Bíblia Jesus comemorando a desgraça de ninguém, o mal de ninguém. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando uma empresa entra em falência, já falei em outros vídeos e vou repetir. Os credores vão lá, procuram a justiça e pedem a falência da empresa. O juiz acata, nomeia o síndico da massa falida. Esse cara vai tomar par na situação real da empresa, vai ver o que a empresa tem de dinheiro, de bens, de patrimônio, coisa e tal, e vai começar a pagar. Primeiramente, quem recebe é o governo, todos os impostos que são devidos a ele. Depois são pagas as dívidas trabalhistas, ou seja, os funcionários recebem sua rescisão quando sobra dinheiro, tá? Em muitos casos, o funcionário mal consegue receber o fundo de garantia, porque lembra que eu falei que o governo recebe primeiro? Pois é, uma das coisas que o governo tem que receber é o FGTS da galera. Então o síndico da massa falida recolhe o fundo de garantia que está em atraso. Então mal o funcionário consegue sair com um pouco do fundo de garantia, às vezes nem todo, tá? Eu sei porque eu trabalhei na Caixa Econômica há muitos anos e eu atendia essa galera de empresa falida que ia lá sacar por alvará e você via, não tinha todos os depósitos da FGTS não. E rescisão muitas vezes os caras não recebiam não, tá? Eu estou falando porque eu atendia, tá? Esses ex-funcionários de várias empresas, tá? E depois, se sobrar dinheiro, quem recebe? Os fornecedores e os demais parceiros de negócio da empresa. Pois bem, aí você aí que diz que é cristão, que fica comemorando a suposta falência da Globo, que nunca aconteceu, você acha certo que... Você acha que o cara que trabalha na segurança, nos serviços gerais, na eletricidade, na manutenção, no áudio, no câmera, as recepcionistas, os atendentes de telemarketing, o pessoal do administrativo, da contabilidade, do financeiro, você acha que esse pessoal é responsável pela programação inadequada que realmente a Globo apresenta? Não, não são. E os atores? Os atores são empregados. Tem ator que consegue bancar, tipo assim, e se recusar a fazer determinados papéis. Por exemplo, um ator famoso aí, muito famoso nos anos 90, não vou falar nome aí, só você procurar que tem entrevista dele na internet aí. Ele fazia muito aquelas novelas das 7, tipo comédia, ele aparecia muito sem camisa.
Depois entrou um outro que fazia a mesma coisa que ele fazia, porque ele foi ficando um pouco mais velho, enfim. Tá? É bem famoso ele, bem famoso. Ele se recusou certa feita a fazer um papel de homossexual. Então, ele já era um cara famoso, coisa e tal, naquela época ele era funcionário da Globo, ele podia bancar isso, assim como outros atores e outras atrizes também se recusaram a fazer determinados papéis. Mas o ator é empregado, tem uma hora que eles batiam lá o martelo, a direção, tu tem que fazer, ou então eles não batiam nem o martelo, mas simplesmente o cara ficava colocado na geladeira, ficava 1, 2, 3 anos sem ser chamado para trabalhar, tá? Só você procurar na internet, tem várias reportagens falando sobre esse assunto aí, tá? Então não estou inventando nada. Então, vem comigo aqui. Então o problema da programação é lá na prateleira de cima, presidência, vice-presidências, diretorias. Então o certo é você, que é conservador, que é cristão, que é crente, é evangélico, é membro de igreja, é orar, pedindo a Deus que primeiro converta o coração dos que estão lá. Ou se o coração for duro, empedernido, de pedra, que não tem jeito, que Deus levante empresários cristãos que entendam de comunicação e comprem a Globo e mudem a programação. Ok? É o certo, aliás, né? Assim como também tem o outro grupo aqui que deseja também a falência da Record, porque a Record é uma disseminadora de fake news, vamos combinar. Vamos combinar. Ela é ligada à direita, à extrema-direita, ela volta e meia está jogando fake news aí nas suas transmissões, principalmente no jornalismo. Mas desejar a falência da Record é o mesmo princípio, tá? Totalmente errado. A Bíblia que eu conheço me ensina que eu não posso pagar o mal com o mal, que eu tenho que pagar o mal com o bem. A Bíblia que eu conheço, que eu ensino na escola dominical, me diz que eu tenho que aprender a amar os meus inimigos. E o interessante é que o programa do Chaves, o Seu Madruga falava isso lá, as pessoas boas devem amar os seus inimigos. Interessante, o Seu Madruga que não é crente. Aí o crente fica odiando. O crente fica odiando. Como assim? Como assim? O crente odiando? O crente desejando mal? Não, tem alguma coisa que não está casando, tá? Então, deixa eu te falar. Então a Globo está passando por um processo de reestruturação, está se reorganizando, coisa e tal, como a Record está fazendo agora, como o SBT fez alguns anos atrás, mandou embora uma galera, reduziu os salários dos que chegaram, já chegaram com salário menor, enfim. E a Band fez a mesma coisa, faz parte do jogo. Outras empresas de outros segmentos fazem isso. Ah, e tem também uma outra, né? Tem um influenciador digital aí bem conhecido aí, ele andou falando certa feita aí que denunciando a Globo, ele não chama nem Globo, chama Globo, porque um apresentador da Globo foi mandado embora, botou a Globo na justiça porque ela assinou o contrato dele como PJ, como se a Globo fosse a única. Então deixa eu te falar, todas as outras fazem a mesma coisa. E vocês podem pesquisar que todas as outras têm processos nessa mesma linha, tá? Em processos nessa mesma linha. Foram contratados como PJ, quando foram demitidos foram à Justiça do Trabalho pedindo direitos trabalhistas. Não é só a Globo que faz isso. E não é só no segmento de telecomunicações também não. Bancos fazem isso. Um banco privado aí, há alguns anos atrás, estava contratando pessoas para trabalhar na agência, para vender seguros do banco, e estava contratando como PJ. E outros segmentos. A minha filha trabalha em outros segmentos, não tem nada a ver nem com telecomunicações, nem com banco, e ela já recebeu propostas para trabalhar como PJ. Então, tem muita empresa fazendo isso aí. Isso aí, na verdade, é fraude trabalhista. Isso se aplica um artigo da CLT chamado interposição fraudulenta de mão de obra. Se tiver algum advogado vendo aí, pode até me confirmar. Mas se enquadra nisso aí. É quando eu contrato alguém para uma determinada coisa e coloco para fazer outra coisa. Tipo, eu contrato uma empresa, teoricamente seria para fazer o serviço de uma empresa, mas não, eu boto o cara para trabalhar como se ele fosse meu empregado. Isso se chama interposição fraudulenta de mão de obra. Se aplica isso aí. Um advogado trabalhista sabe melhor do que eu, pode enquadrar perfeitamente
Isso aí. Então, fica a dica, tá? Então, e outra dica que eu quero deixar para você. Você ouviu alguma coisa? Pesquisa. Vai pesquisar. Inclusive o que eu estou falando. Eu estou mandando você pesquisar o que eu estou falando. Para você ver se eu estou falando besteira, se eu estou inventando, ou se o que eu estou falando está aí, disponível para você ver. Tá? Era o que eu tinha para falar por hoje. Tá? Próxima semana eu vou falar mais sobre fake news, dar exemplos, que eu gosto de dar exemplos, que assim as pessoas começam a acordar. Que eu não quero mais ficar aqui falando só, combatem fake news, é do diabo, como se eu fosse papagaio. Os textos estão aí, a sua consciência está aí com você, é só você ler e analisar. E pedir sabedoria a Deus para interpretar o que a Bíblia diz a respeito do assunto. Dito isso, eu quero falar para você mais uma vez. Eu tenho 2 livros aí publicados, e são livros que são excelentes para você presentear uma pessoa que você ama, uma pessoa que você veja que está precisando ler, entendeu? Esses livros. E como eu tenho dito, a leitura é a melhor forma de você obter conhecimento, obter cultura, abrir a mente, e ela vai despertar você a ser mais ágil no raciocínio lógico, a resolver problemas. A leitura ela só traz benefícios. E digo mais, a ciência já está provando aí que a leitura, quem tem hábito de leitura, tem muito menos chance de contrair, por exemplo, o mal do Alzheimer. Está aí disponível aí, tem pesquisas aí científicas e já estão estudando isso aí, procurando, arrematando toda uma confirmação da ciência, tá? Porque você exercita o cérebro com a leitura. E ao você exercitar o cérebro com a leitura, você tem menos chance de contrair uma enfermidade como essa. Pois é, melhora o seu português, melhora a sua forma de falar, melhora o seu raciocínio lógico, sua ortografia, sua gramática, a sua expressão com clareza, com coerência, com coesão. A leitura só traz benefícios, ela engrandece a alma, como diz o filósofo Voltaire. Certo? Então, meu primeiro livro publicado se chama O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Nele eu falo sobre finanças pessoais, ali eu compartilho com você minha vivência profissional como bancário da Caixa Econômica. Eu lidei anos negociando dívida de clientes. Antes da Caixa eu trabalhei na Claro, fazendo a mesma coisa, no atendimento por telefone, negociando dívidas dos clientes. Compartilho também experiências pessoais como cliente, como consumidor. Compartilho também pesquisas que eu fiz. O livro eu fiz uma abordagem completa. Eu trato um pouco das questões jurídicas, dos direitos que você como consumidor tem na hora de você negociar suas dívidas. Eu trago um pouco também informações da economia, trago um pouco também das informações administrativas, enfim, a minha visão ela é um pouco mais abrangente, tá? Um pouco mais de acordo com a nossa vivência diária, tá? O economista ele tem a visão dele, ele vai falar de taxa Selic, de taxa disso, daquilo outro. Na vivência prática, é claro que essas coisas são importantes, porque se refletem no nosso dia a dia. O empréstimo fica mais caro quando a taxa Selic está alta. A inadimplência, quando está alta, reflete no aumento da taxa na hora que você vai pegar o empréstimo no banco, na hora que você vai renegociar uma dívida. E reflete também que o banco fica mais criterioso para te emprestar dinheiro. Semana passada, eu vi uma reportagem a respeito, por causa da inadimplência, que atinge 80% das famílias, na data de hoje que eu estou fazendo o vídeo, 8 de dezembro de 2023, 80% das famílias brasileiras estão endividadas, então isso está restringindo o crédito bancário. Então muitas famílias não conseguem comprar um imóvel financiado, porque os bancos estão restringindo, eles estão se protegendo, não podem ser criticados nem condenados por isso. E o governo está com esse Desenrola Brasil justamente para poder fazer com que esse índice de inadimplência diminua. E o meu livro ele traz uma contribuição para que você possa estudar sobre o assunto e colocar em prática aquilo que está lá para você poder sair fora desse ciclo de inadimplência aí, se você já entrou. E serve para você evitar entrar. Eu falo ali sobre as despesas, falo sobre as receitas, eu falo sobre o que a Bíblia fala sobre o dinheiro, tem um capítulo só para isso. O que a Bíblia diz sobre o dinheiro? Está lá. Eu também falo sobre os 7 pecados capitais do dinheiro. Eu tenho lá um mapinha da inadimplência, como é que ele começa o ciclo, né? O ciclo vicioso ali da inadimplência. Tem lá também. Então, adquira esse livro,
É bom para você presentear para alguém, é bom para você começar a organizar a sua vida financeira aí, para você preparar a sua vida financeira para dias melhores que haverão de vir. Tá? Não é porque a gente sabe que Jesus está voltando, a gente sabe que a gente está no fim dos tempos. Eu não estou aqui pregando o evangelho triunfalista e nem estou pregando a teologia da prosperidade. Mas isso não significa dizer que eu tenho que pregar para você que você tem que se entregar e viver em pânico. Não. Enquanto você estiver aqui, enquanto eu estiver aqui, você e eu temos o direito de desfrutar de uma vida abençoada. Não estou falando de dinheiro em abundância, porque isso não significa ser próspero. Não tem a ver com riqueza, com dinheiro em abundância. Significa a prosperidade é você administrar bem o seu dinheiro. Não importa a quantidade dele. Mas significa você saber administrar, você não ficar enrolado, não ficar endividado, viver bem com aquilo que você tem. E procurar melhorar outras áreas para você melhorar financeiramente. Eu já falei isso e vou repetir. Se você quer melhorar financeiramente, você tem que melhorar em outras áreas. Estudar mais, fazer mais cursos, mais conhecimentos, se qualificar mais para poder alcançar empregos melhores e tal. Então é isso. E o outro livro é o De Lodebar para Wonderland. De Lodebar para Wonderland eu compartilho com vocês testemunhos. Eu conto ali, são testemunhos baseados em histórias reais. Quando eu falo baseados em histórias reais, o que eu fiz? Eu mudei nomes, datas, locais e algumas circunstâncias. Então, são histórias verídicas que você vai se identificar com cada uma delas. Com certeza absoluta. Cada uma daquelas histórias de superação você vai se identificar. Mesmo que você não tenha nada a ver com igreja, com religião, porque eu aponto ali que todas essas pessoas que eu conto a história no meu livro tiveram um encontro com Jesus. E ao ter um encontro com Jesus, elas tiveram as suas vidas transformadas. Isso não quer dizer que você seja obrigado a abrir seu coração para Jesus. Nem Jesus obriga. Ele bate na porta, espera a gente abrir e espera a gente convidar ele para entrar. Está em Apocalipse 3:20. Só você conferir na sua Bíblia. Nem ele força a barra, ele bate na porta e espera o convite para entrar. Então, você não é obrigado. Agora, quando você abre o coração para Jesus, fica mais fácil, porque, como eu digo toda hora, é melhor ser dois do que um. Até a Taylor Swift, que veio aqui há pouco tempo, até ela canta isso aí. Tem uma música dela na rádio, Two is Better Than One. Ela, na verdade, faz participação especial nessa música. É um conjunto chamado Boyz II Men que canta, e ela tem lá a sua participação especial na música. E no qual ela fala, Two is better than one. Dois é melhor do que um. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Você sozinho vai lutar, pode até conseguir, é claro. Você vai com garra, né? Como diz o pregador Lu na música Nada é Impossível, que ele canta em parceria com o falecido Chorão. Quem ousou conquistar e saiu para lutar chega mais longe. E aí ele completa, tem gente que nem quis tentar. Então a pessoa cai dentro, vai longe. Mas quando você está com alguém ajudando, é mais fácil. Bem mais fácil. Ainda mais quando esse alguém é Jesus, que é o Filho de Deus, que tem um poder sobrenatural que você não tem, que eu não tenho. Aí é mais fácil. Lembra quem foi que acalmou a tempestade? Foi ele. Os discípulos não tinham como, ele acalmou a tempestade. Então, é por aí. Tá bom? Então, 2 livros para você adquirir. E em breve, com a permissão de Deus, se tudo der certo, no segundo semestre de 2024, eu tenho para você um novo livro. Tá? Em princípio, será Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Em princípio, será esse. Tá? E nele eu vou falar muito sobre família, tá? É muito voltado para a família e para a comunhão individual do cristão, tá? Vou tratar de muita coisa legal e interessante. Avivamento, onde ele começa? Uma pergunta. Como alcançá-lo? Outra pergunta. E ali nós vamos trabalhar e responder essas 2 perguntas. Onde começa esse tal de avivamento aí? Como é que a gente alcança esse tal avivamento? Permitindo Deus, segundo semestre de 2024. Bom, chega de anúncio, vem comigo. Escolha fugir da ansiedade. 1 Pedro 5:7 e depois Salmo 94:19. A partir de agora.
com ele, Deus no caso, né? Deixem com ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois ele está sempre cuidando de vocês. Vou repetir. Quando eu falo ele, eu me refiro a Deus, porque nos versos anteriores, Pedro começa falando sobre Deus. Determinadas coisas que Deus fez, e ele vai continuando. É uma carta que ele está direcionando à igreja que ele pastoreia. Então vamos lá. Deixem com ele, Deus, todas as suas preocupações e ansiedades, pois ele, Deus, está sempre cuidando de vocês. Agora vamos para o Salmo 94. Livro de Salmos, capítulo 94, verso 19. Salmos 94, verso 19. Quando minha mente estava cheia de dúvidas e preocupações, o Senhor me consolou e encheu meu ser de alegria. Vou repetir. Quando minha mente estava cheia de dúvidas e preocupações, o Senhor me consolou e encheu o meu ser de alegria. Então, que Deus possa abençoar a sua palavra e que ela possa se fazer presente e viva nos nossos corações. Então, vamos falar um pouco sobre a ansiedade. Ela é um dos principais males aí do século XXI. Ela atinge, eu acho que 11 em cada 10 pessoas, tá? Quem nunca ficou ansioso em algum momento da vida? Bem, existe um extremo, é a pessoa que não está nem aí para nada, que não se preocupa com nada, achando que a vida é um moranguinho, vive que nem a cigarra, tocando violão e cantando sem se preocupar em fazer uma provisão para o dia mau. E existe o outro extremo, que é aquele que fica ansioso. Ele morre de véspera. E quem morre de véspera é peru de Natal. A gente está falando de uma época, né? A gente está próximo do final do ano. Peru de Natal morre de véspera, que ele é comprado, temperado, fica ali de um dia para o outro pegando tempero. Ele morre de véspera para poder ser servido na ceia de Natal. Então precisamos encontrar nisso aí um equilíbrio. E como é que nós encontramos esse equilíbrio? Não é fácil. Eu lido com isso na minha própria vida. Eu faço um esforço diário para tentar não deixar a ansiedade tomar conta de mim, não permitir que a ansiedade tome conta de mim. É uma luta diária. Não estou aqui falando para você como se eu fosse o santarrão imune a isso. Não. Eu luto contra isso aí também, como você luta aí. Mas existem algumas coisas que nós podemos fazer. Eu e você podemos e devemos fazer. A primeira coisa é saber separar o que é para você fazer, o que é para eu fazer e o que não dá para gente. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos lá, você vai precisar botar alguém na justiça, uma empresa, coisa e tal. Eu vou precisar botar. O que cabe a mim? Juntar a documentação referente ao assunto, procurar um bom advogado, responder tudo que o advogado perguntar, porque ele faz uma entrevista, ele quer tomar parte de tudo. Ele não quer só olhar os documentos, ele quer que você expresse tudo o que está acontecendo para ele poder, já na mente dele, trabalhar para poder encaixar lá os artigos que ele precisa, fazer as pesquisas dele, jurisprudência, etc, para montar um processo muito bem alinhavado, muito bem montado, para poder apresentar ao juiz. E cabe a você estar nas audiências quando você for convocado pela justiça. Responder as perguntas do juiz, se ele fizer perguntas para você, para mim. Isso é uma coisa que nós temos que fazer. Atender eventuais exigências de documento, de qualquer coisa que a justiça peça.
cabe a você. Agora, o que não cabe mais a você, não cabe mais a mim com relação a esse assunto, é quando o processo já está rolando. Já está rolando, já foi para lá para o serventuário trabalhar, arquivar, preparar tudo, mandar para o juiz analisar, marcar audiência, tal, e julgar e tal, entra recurso, sai recurso, essas coisas todas já não cabe a você, já não cabe a mim, você já não tem mais o que fazer, nem eu. Aí a gente passa para Deus. Aí vamos lá em 1 Pedro 5,7, aquilo que nós lemos aqui, entendeu? 1 Pedro 5,7, eu vou ler daqui a pouco novamente, tá? 1 Pedro 5,7, que aí você vai conseguir entender, vai conseguir captar, porque aí é aquela coisa que não cabe mais para você, entendeu? Já está na mão de quem tem que estar. Olha aqui, deixem com Deus todas as suas preocupações e ansiedades, pois Deus está sempre cuidando de vocês. Deus conhece as nossas necessidades, Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Então, muitas vezes, nós não recebemos naquele momento porque Ele está nos preparando para não desperdiçarmos a bênção que Ele quer nos dar. Ele está preparando, tirando os obstáculos e tal, preparando tudo para que a vitória possa chegar. Tá certo? Então, esse é o caso específico da justiça. Vou dar outro exemplo prático que você vai entender também. Vamos lá, o casal está enfrentando uma crise no casamento, essa crise e tal está indo, de repente até deu ruim. O casamento deu ruim, separaram. Olha, enquanto o casal não estiver diante do juiz para formalizar o divórcio, não é tarde demais. Aí vamos lá, o que cabe a você fazer, o que cabe a mim fazer, se estivermos numa situação dessa? Primeira pergunta, onde eu errei? Tem que ser sincero. Não procure culpado, principalmente jogar a culpa para o cônjuge ou para outras pessoas de família, ou enfim. Porque quem procura culpado não quer assumir responsabilidade. Quem procura culpado no fim do casamento não quer assumir a sua própria responsabilidade, porque é muito mais fácil jogar a culpa no outro. Quem procura culpado não quer resolver o problema. Certa feita eu falei isso para uma supervisora que eu tinha no trabalho. Houve um problema sério, ela queria procurar o culpado pelo problema que apareceu. Eu virei para ela, fulana, não está na hora de procurar o culpado, está na hora de resolver o problema do cliente. O cliente já entrou, está abrindo ouvidoria. Ele está avisando que vai abrir ouvidoria. Então, para a gente evitar que uma ouvidoria seja aberta e a agência seja punida, a gente tem que procurar resolver o problema desse cliente. Quem procura culpado não quer resolver problema, quer punir, quer se justificar. Tá? Eu traí porque ele me abandonou, me deixou abandonada, me deixou carente. Eu traí porque ela me tratava com grosseria, não me dava atenção, nunca queria nada comigo. Então, primeira coisa é sinceridade. Onde eu errei? E responder com toda a seriedade, com toda a sinceridade. Errei nisso, errei nisso, errei nisso, errei nisso, nisso. Beleza. Segunda pergunta. O que eu posso fazer para consertar essas cagadas que eu fiz? Desculpa a expressão. O que eu posso fazer para consertar isso tudo que eu fiz de errado? Como eu disse, enquanto não houver a formalização do divórcio, ainda dá tempo. Meu pai é advogado, ele já fez algumas audiências, assim como juiz leigo e tal, e já teve caso na audiência do divórcio, o casal resolver se dar mais uma chance. Porque na hora o juiz pergunta, vocês realmente desejam divorciar? Não há chance de conciliação? Então teve casal que não, a gente vai tentar mais uma vez. E ali o processo do divórcio foi cancelado. O casal voltou. Então, enquanto não... É a história do jogo. O jogo só acaba quando o juiz dá o apito final. É ou não é? A gente viu esse Campeonato Brasileiro aí. O último lance do jogo, o carinha do Botafogo, o Tiquinho Soares, bateu o pênalti, fez o gol. O Curitiba saiu com a bola, fez o gol. Porque os caras do Botafogo acho que estavam dormindo, achando que o jogo já tinha acabado. A saída de bola, o Curitiba fez o gol, aí o juiz acabou o jogo, que era o último segundo do jogo.
Então o jogo só acaba quando termina. Parece redundante, mas é verdade. Assim é essa história do casamento. Comparando, é a mesmíssima coisa. Então, é procurar fazer. Consertar os erros que cometeu. Procurar consertar. Cabe a você. E se a outra pessoa não se tocar? Não é mais problema seu. Você jogou a batata quente na mão da pessoa. Ah, e se for tarde demais? É o preço que tem para pagar, mas se chegar lá, na audiência do divórcio, ah não, eu quero me divorciar, não tem o que fazer. Bola para frente. Mas não pode é ficar na apatia, de não fazer nada. Ou jogar para Deus, fazer campanha de oração. Deus não vai fazer o que é para você fazer. Não vai mesmo. O que ele pode fazer é converter um coração de pedra num coração de carne. Isso você pode pedir o tempo todo, mesmo que o seu casamento esteja bem, mesmo em qualquer outra situação da vida esteja bem, você pode pedir. Porque a gente lida no meio do caminho da gente com pessoas que têm um coração de pedra. E isso você pode pedir a Deus para transformar. E só Ele pode fazer a transformação de um coração de pedra num coração de carne. Isso Ele pode fazer. Verdadeiramente. Só Ele. Só Ele. A sua parte você tem que fazer. Ah, eu preciso emagrecer, eu preciso melhorar minha aparência e ter uma higiene pessoal melhor, botar roupa melhor, coisa e tal, fazer exercício, papapá, enfim. Você tem que fazer a sua parte enquanto for possível. Então são exemplos que eu estou dando para você aprender a separar as coisas. O que é seu você faz, e o que é de Deus, deixa Deus fazer. Entrega para Deus. Tem gente que está se perdendo na vida em várias situações e está ficando ansioso por quê? Quer se meter a fazer o que é para Deus fazer, quer dar jeitinho, quer ajudar Deus, como se Deus precisasse de ajuda. Ninguém aqui tem condição de ajudar Deus. Ninguém nunca vai ajudar Deus. Ele não precisa da nossa ajuda. Para nada. Tem pregador que acha que ele que é o cara, que se ele não pregar... Não, se você não pregar, outro vai pregar. A Bíblia diz, se ninguém pregar, as pedras vão clamar. Se ninguém clamar, as pedras clamarão. Deus, Ele é bondoso, que Ele nos permite fazer a obra dele. Mas se eu não quiser fazer, levanta o outro para fazer no meu lugar. Simples assim. Ele não precisa de mim, sou eu que preciso dele. E Deus não precisa de você, você que precisa dele. Isso é que tem que ficar claro. Certo? Então vamos repetir aqui. 1 Pedro 5,7, para fixar bem. Deixem com Deus todas as suas preocupações e ansiedades, pois Ele está sempre cuidando de vocês. Meu querido, minha querida, Deus, Ele cuida de nós o tempo todo. Tá? Ele não deixa de cuidar de nós, não. Nós é que muitas vezes somos relaxados, somos displicentes. Nós é que muitas vezes queremos fazer do nosso próprio jeito. Nós é que muitas vezes queremos fazer da nossa própria maneira. Nós é que somos rebeldes, nós é que não aceitamos quando Deus nos orienta, quando Deus nos mostra, nós achamos que Ele está errado. Olha a petulância nossa, achar que Deus está errado. E tem gente que é petulante. Tão petulante que a gente vê os discursos aí, que nasceu no corpo errado. Gente, Deus é inerrante. Essa é uma característica exclusiva de Deus. Ele é inerrante. Ou seja, Ele nunca erra. Ele nunca se engana. Então é importante fugir da ansiedade entendendo essa diferença. Tá? O que é nosso, nós fazemos. O que não cabe a nós, entregamos para Deus. Pedimos para que Ele resolva o nosso lugar. No caso lá da justiça, é Deus quem vai mover lá dentro o coração de juiz, de desembargador, de ministro do STF. Tem uma causa grande lá no STF, caso você não saiba, revisão do FGTS,
Quem tem conta no FGTS, quem trabalhou de 1999 para cá de carteira assinada, mesmo que já tenha sacado dinheiro, é só pesquisar na internet aí, tem um bocado de advogado que atende pelo YouTube. Pesquisa no YouTube lá. Eu vou até dar uma dica de um advogado muito legal. Giovanni Santos. É como eu estou falando que se escreve. Giovanni com G. Giovanni com I no final. Santos. Ele deu umas dicas lá muito legais para você montar o seu processo de graça, inclusive, tá? Não vai pagar nada. Entra lá, corre atrás. É um processo no STF e que eles estão enrolando para julgar. Toda hora aparece um daqueles ministros para pedir vista, mas uma hora esse processo vai ser julgado. Talvez ano que vem esse processo volte à pauta, tá? Porque um ministro novo lá, o Cristiano Zanin, pediu vista e ele tem 90 dias para analisar. Acabou aquela farra do cara sentar em cima do processo e ficar 500 anos lá com o processo e nunca analisar. Agora ele tem 90 dias, então esse processo vai voltar. Então ele deve entrar em pauta lá para março, abril, maio do ano que vem. Pode ser que o Flávio Dino, que deve ser o próximo ministro do STF, pode ser que ele peça vistas. Pode ser, ou não. Vai depender da nossa oração. Para que esse camarada, quando ele recebeu lá, ele analise sem pedir vista e dê o voto dele. É nossa oração que resolve aquilo que eu acabei de falar. E isso é uma coisa que cabe a nós pedirmos para que Deus entre nesse circuito aí. E a gente sabe que aí Deus pode fazer. Entendeu o exemplo? Ele pode mover os corações daqueles homens lá, fazer esses caras julgarem logo e botar esse processo para nós ganharmos. E aí a Caixa Econômica, que é a ré, vai ter que calcular tudo e toda aquela diferença que ficou para trás. O que acontece? De 99 para cá está sendo calculado o Fundo de Garantia pela TR, sendo que outras poupanças, eles já tiraram a TR e já botaram outros índices para corrigir, ou seja, a TR estava perdendo dinheiro. Tá? Então, como já há jurisprudência, e o FGTS também é considerado uma poupança, então a probabilidade de nós ganharmos o processo é relativamente grande, deles mudarem a TR para outra taxa, que seja poupança, ou quem sabe a taxa Selic, sei lá, mas vai mudar a taxa. Então, mas quem vai receber isso aí? É quem entrar com a ação, de 99 para cá. Então, e como eu falei, é o nosso joelho no chão. Não adianta entrar na internet, xingar os ministros do STF, como tem o pessoal da extrema direita que gosta de fazer, copiando o inelegível, diga-se passagem, né? Inelegível, desbocado, mal educado, grosseiro, entendeu? Ficar xingando não vai adiantar. Joelho no chão que adianta. Joelho no chão adianta. Muita vitória a gente consegue na vida com o joelho no chão, orando, clamando, jejuando, se aperfeiçoando na palavra de Deus, consagrando a vida. É assim que se consegue vitória. Não é com reteté, não é com repleplé, não é rodando no manto, não é no movimento, não é xingando o ministro do STF, não é xingando o presidente. E antes que você venha, mas você está xingando fulano, está chamando de inelegível. Não estou xingando. Eu só estou dizendo que ele é inelegível porque ele foi condenado e está inelegível. Então isso não é xingamento, é uma constatação. Só você consultar. A inelegível não vai poder concorrer por 8 anos. Eu não estou xingando ninguém. Antes que você queira debater. Isso não é xingamento. É uma constatação, inelegível. Não é palavrão. É só para lembrar. Porque tem gente que esquece. Enfim. Vamos lá. Falei de 1 Pedro 5,7. E vamos dar uma lida agora em Salmo 94,19. Vamos lá, relembrar, reler. Quando minha mente estava cheia de dúvidas e preocupações, o Senhor me consolou e encheu o meu ser de alegria. Você conseguiu captar a profundidade desses 2 versículos? Ficar com ansiedade e não colocá-la nas mãos de Deus é muito pior. A insônia chega,
aí mexe com o apetite. Ou o apetite fecha, você não consegue comer, ou o apetite abre demais, come demais, engorda, compensa tudo na comida, vai de um extremo a outro, por causa da ansiedade. Quem infelizmente tem alguns maus hábitos para a saúde, não estou nem falando de religião não, estou falando de maus hábitos para a saúde, tipo fumar, tipo beber. Na ansiedade a pessoa fuma mais, bebe mais. Quem infelizmente tem problema com dependência química, quando se vê ansioso, usa mais. Entendeu? Agora, quando essa ansiedade ela é colocada nas mãos de Deus, olha o que o salmista fala aqui, né? Olha que riqueza de ensino. Quando minha mente, a ansiedade ela vem para cá, não mexe só com o espírito, mexe com a mente, aí começa a bagunçar tudo. E se mexe com a mente, começa a mexer com a alma, começa a mexer com o corpo. Faz um estrago, né? Quando a minha mente estava cheia de dúvidas e preocupações, o Senhor me consolou e encheu meu ser de alegria. É só o Senhor que tem esse consolo. É só o Senhor que traz o alívio para a alma. Quando a gente pede, é só o Senhor que tem essa capacidade. A consolação verdadeira, o alívio verdadeiro. Porque Ele cuida de nós o tempo todo, como nós lemos em 1 Pedro 5,7. Deus nunca deixou de cuidar de você, Deus nunca deixou de cuidar de mim. Não mesmo. Muitas coisas Ele tem nos livrado, nós não temos nem conhecimento. Se pudéssemos ver durante 24 horas as batalhas que são travadas no mundo espiritual, Deus mandando seus anjos para nos livrar, nós entenderíamos a profundidade que é verdadeiramente lançar as nossas preocupações, nossas ansiedades nas mãos de Deus, nossas dúvidas. Aí, quando nós entendemos isso aí, nós conseguimos alcançar essa vitória que é tão fundamental para que nós possamos ter bem-estar. Que Deus quer que nós tenhamos bem-estar. Bem-estar espiritual, bem-estar emocional, bem-estar mental, bem-estar físico. Deus quer isso de nós, Ele quer o melhor. Mesmo que a gente saiba que Jesus vai voltar e coisa e tal, que estamos nos fins dos tempos e que o ser humano vai se tornar cada vez pior, que é guerra, isso, e tudo isso a gente já sabe. Está na Bíblia, eu nunca vou negar, é verdade, mas nós podemos ter, sim, uma qualidade de vida melhor quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, que Ele nos conduz até nas nossas aflições, ou principalmente nelas. Jesus disse que a gente não ficaria isento de passar por tribulação, mas Ele também garantiu que a gente venceria o mundo. Ele garantiu que estaria com a gente presente o tempo todo. E com isso a gente pode ter sim uma qualidade de vida, não somente material, mas acima de tudo mental, emocional, espiritual. Nós estamos aqui no canal para isso, para pregar essa palavra que traz isso. Não é mensagem de coach não, porque eu não estou aqui para ser coach para ninguém. Se eu quisesse agradar a seres humanos que nem eu seria político. Como eu não sou político, eu não tenho obrigação de agradar ninguém, a não ser a Deus. Então, quando Deus me der uma mensagem dura, eu vou trazer a mensagem dura. Porque a Bíblia está cheia de mensagem dura. Eu mesmo já recebi da parte de Deus mensagem dura para a minha vida. Para eu me consertar em determinadas situações, não tem nenhum problema quanto a isso. Se algum irmão que tem visão, tem revelação, vier me entregar alguma coisa que venha me levar para algum tipo de conserto que eu tenho que ter, eu não tenho o menor problema de receber isso não. Porque quando Deus fala com a gente, que Ele quer consertar a gente, quando Deus cobra a gente por alguma coisa, você pode ter certeza de uma coisa, Ele ainda está preocupado com a gente. Pior é quando Ele não fala nada. Tá? Pior é quando Deus larga de mão. Deixa entregue a própria sorte. Ah, mas Deus faz isso? Lê Romanos 1. Está escrito lá em Romanos 1. Um exemplo está ali, que Deus entregou aquele povo ali de Romanos 1. Vai lá conferir.
entregou a própria sorte, largou de mão, largou para lá. Deus não fez isso com o filho pródigo? Ah, não quero ir. A parábola do filho pródigo nada mais é do que mostrando que o pai é o próprio Deus. Ah, o filho não queria fazer o pai, então vai lá, contigo mesmo. Deus largou, vai lá. O pai largou, vai lá, contigo mesmo. Depois que quebrou a cara, fiz besteira, vou voltar para casa do meu pai. Foi ou não foi? Não foi assim? Então, é isso. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou no meu coração para compartilhar com você. E o tema é: escolha fugir da ansiedade. Que Deus abençoe a sua palavra, que ela possa continuar sendo ministrada aos nossos corações, que Deus complete aquilo que eu, na minha humanidade, não tenho como falar, não tenho como completar, que Deus complete. Bem, muito obrigado porque você já se inscreveu aqui. Está inscrito? Muito obrigado. Ah, ainda não se inscreveu? Se inscreve. Me acompanha aí nas minhas redes sociais. Me acompanha, que você vai sempre ver vídeos novos. Você sempre vai receber uma palavra que vai trazer algo de bom para a sua vida. Uma reflexão para a sua vida. Quem sabe exortação, quem sabe conselho, quem sabe edificação, quem sabe o conforto. Enfim, conforme Deus quiser me usar e conforme você estiver disposto a receber. É uma troca. Muito obrigado, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês que está aí do outro lado do vídeo. Vamos lá. Excelente dica de presente. Meu livro, Dinheiro Nosso de Cada Dia, para poder fazer com que você possa ter agora, final de ano, estou gravando o vídeo 8 de dezembro de 2023, para que você possa preparar agora o seu ano novo, organizar suas finanças e tal. Onde é que eu gasto? Quanto que eu ganho? O que eu posso fazer para melhorar aqui? Quanto eu ganho? O que eu posso fazer para cortar aquilo? Quanto eu gasto? Aproveite esse mês de dezembro aí, compre o livro, aprende lá. Tenho certeza que vai ter informação legal para você poder se preparar para você ter um 2024 abençoado, tá? Financeiramente, você se organizar, porque a finança bagunçada atrapalha a sua vida profissional, atrapalha a sua vida pessoal, atrapalha seu casamento. Já falei em outro vídeo, é a quarta maior causa de divórcios, a inadimplência. Problemas financeiros são a quarta maior causa de divórcios no Brasil. Só você pesquisar aí, as informações estão aí na internet, tá? Inclusive no livro eu falo. O outro livro, de Lodebar para Wonderland, são histórias baseadas em testemunhos reais, tá? São histórias para edificar a sua vida, para você ver que se aquela pessoa conseguiu dar a volta